Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 16 de dezembro de 2020, o dia que o Senhor já preparou, já concretizou, já manifestou, já projetou sobre a tua vida, tua casa, tua família. Que o Senhor te abençoe e você tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos lendo a palavra do Senhor sempre, todos os dias, orando um pouquinho, depois pela nossa casa, nossa família, nosso país, e claro, sempre deixando a palavra para que a gente vá pensando, meditando e aprendendo com a palavra do Senhor. A Bíblia fala que às vezes nós sofremos porque nos falta o conhecimento. E também fala que muitas vezes nós sofremos porque nos falta o conhecimento e a revelação. Então nós precisamos trabalhar isso todo dia, cada dia da nossa vida. Sempre tem uma porção, sempre tem uma palavra, sempre tem um ensino. E com o ensino vem a exortação, vem o consolo, vem o conforto e vem a edificação. Então vamos lá, Mateus capítulo 7, falando sobre o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, o sermão das beatitudes, como dizem algumas traduções mais antigas, o sermão da montanha. Vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Capítulo 5 é aquilo que é a minha particularidade, é o meu sentimento, como eu devo nortear pensamento, sentimento e atitude pessoal, individual. A partir do capítulo 6 é a minha relação para com os outros, a minha relação para com a comunidade, a minha casa, a minha família, os meus queridos, mas principalmente, vamos dizer assim, aqueles que estão no meu entorno. E o que significa isso? E agora Mateus capítulo 7 fala principalmente, e claro, pontuando bem isso aí. Aí eu falei ontem que Jesus faz uma revisitação, principalmente a Êxodo 20, 21, 22 e 23. Por quê? Porque é a lei do Senhor dada a Moisés, agora com upgrade. Por quê? É uma amplificação da lei. Agora não basta apenas eu fazer ou não fazer, que até, diria eu, mais fácil, Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. A religião, ela procura ensinar isso. Por quê? Porque nós, não é só a religião no sentido etéreo, mas nós, homens e mulheres, nós somos levados a achar muito mais fácil ter uma regra assim, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. E principalmente quando eu terceirizo as minhas conjecturas. Eu terceirizo aquilo que deveria ser para que eu pensasse, para que eu meditasse a respeito e tomasse as atitudes de maneira pessoal, resultado daquilo que eu penso, daquilo que eu avalio. Então o que Jesus diz é o seguinte, que eu preciso entender a palavra do Senhor, eu preciso escolher a quem eu vou servir de fato e de direito, e a partir desse posicionamento inicial, eu começar a nortear a minha vida sobre isso que eu escolhi. E quando eu escolho, eu não tenho como viver o melhor dos dois mundos, Como a gente sempre quer viver. A gente quer uma parte boa daquele mundo e quer a outra parte boa do outro mundo. Não tem como. Quando eu opto por ter uma plataforma de vida de acordo com aquilo que eu desejo, ou seja, aqui o reino dos céus, haverão direitos e deveres. Haverão liberdade, claro, mas também responsabilidade. Então é Jesus temperando, alinhando, colocando de uma maneira equilibrada todas essas condições.
para que eu viva o reino dos céus. Mateus capítulo 7 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então Jesus está, vamos dizer assim, ampliando aquilo que ele havia falado em Mateus capítulo 6, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, ele está ampliando, ele está colocando, vamos dizer, explicando esse versículo 12, o que significa perdoar e o que significa ser perdoado também. Então, eu só terei compreensão exata da magnitude do perdão de Deus em relação a mim quando eu exercitar e desenvolver o meu perdão em relação aos outros. Senão, o perdão que Deus derrama sobre mim, ele fica discutível. Não por Deus, mas por mim. Porque eu não estou entendendo a quantas andam as minhas transgressões, o meu pecado e a minha iniquidade. Então, quando eu produzo perdão, quando eu perdoo ao outrem, eu estou, na verdade, exercitando e desenvolvendo a minha compreensão daquilo que Deus já fez em relação a mim. Sabe, a gente que é pai, a gente que é mãe, sabe disso. Muitas coisas que o nosso pai e a nossa mãe ensinaram, em boa parte da história da nossa vida passa até desapercebido. Mas quando a gente começa a educar os nossos filhos, quando a gente começa a ensinar no cotidiano, no dia a dia, aí vai caindo a ficha. Aquilo que há anos atrás o nosso pai e a nossa mãe falou, e a gente até meio como que passou por um ouvido e saiu pelo outro, mas agora, por causa da responsabilidade de ensinar, de educar o nosso filho, outro dia até estava falando com a Eva, né? Com nós todos, eu creio que aconteça isso em algum momento. Logo quando nasceu, a Eva estava falando do seu netinho, e eu estava lembrando de quando nasceu a Giovana, minha filha, a minha primeira filha. Então, quando nasceu, que eu vi que a Giovana tinha nascido, e que eu peguei toda a papelada e fui no cartório registrar, gente, mas dava um medo. O medo de atravessar a rua, o medo de olhar para os lados, assim, aquele receio. Por quê? Porque agora eu tenho uma responsabilidade a mais. E usando essa linha de raciocínio, eu lembro que quando eu me casei, quando eu voltei da lua de mel, que eu tinha que passar a chave na casa, né? A gente foi dormir, eu tinha que passar a chave na casa. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que eu fechei a porta? Será que eu fechei a janela? Será que eu fiz isso? Será que eu passei a chave de fato? E aí eu voltei e eu senti aquela responsabilidade. Responsabilidade essa que até meses atrás, eu até esqueci a porta de casa aberta, a casa onde eu morava com os meus pais. Por quê? Porque até então não tinha caído a ficha. Entendeu? Então é a mesma linha de raciocínio que o Senhor Deus se utiliza quando ele fala: se você não perdoar ao outrem, eu também vou questionar o meu perdão em relação a você. Ou seja, se você não desenvolver, não produzir, não exercitar e entender o que significa o peso de perdoar, porque perdoar causa um peso. Porque perdoar faz de mim alguém que vai abdicar de, entre aspas, né, de uma verdade, de algo que eu penso, de algo que é uma discussão, uma condição sine qua non, em que eu entendo que eu estou com a verdade, eu estou na direção certa, e o outrem é que fez algo errado em relação a mim, ou aquilo que eu penso, ou aquilo que eu falo, mas eu abro mão, vamos chamar assim, de uma justiça pessoal,
em valorização do outrem, valorizando o meu próximo, valorizando aquele que está diante de mim, que convive comigo, e que eu abro mão da minha justiça, de declarar, de defender a minha verdade, para que o outro seja exaltado, para que o outro seja considerado em relação a mim maior do que eu, mais importante do que eu. Então eu vou lá e peço perdão. Porque pedir perdão é jogar a toalha. Pedir perdão é exatamente reconhecer que o outro, ele está com a verdade, reconhecer que o outro está certo e eu estou errado. Mesmo, ainda que eu creia e entenda que eu esteja certo, mas eu abro mão da minha certeza. Eu abro mão da minha convicção. Eu abdico, eu lanço para fora, para que o outro seja exaltado. Então essa é a figura do perdão, por causa disso que Deus nos ensina, através de Jesus Cristo, a exercitar. Isso não é fácil. Naturalmente falando, eu nunca quero dar o braço a torcer. Naturalmente falando, isso já nasceu comigo. Se você pegar dois bebês, né, que estão começando a falar, começando a andar, eu já falei isso para você, né? Colocar o mesmo brinquedo, com a mesma cor, com as mesmas, vamos dizer assim, com os mesmos atributos, né? Seja lá que brinquedo for, tudo igual, vai ter briga. Porque o bebê acha que tem mais direito do que o outro. Com o mesmo brinquedo, o ambiente tudo igual, tudo certinho, vai ter pau. Por quê? Porque isso é da natureza humana. Então eu tenho que trabalhar isso. Aí agora eu entendo. Sabe por quê? Quando eu leio Mateus 7, e aquilo que eu sempre falo, né? Quando eu pego um texto fora de contexto, eu me utilizo do pretexto, né? Isso aí, antigamente, os antigos, os nossos pastores, os nossos professores de escola bíblica nos ensinavam assim. Todo texto fora de contexto é pretexto. Mas olhando de maneira teológica, quando eu pego um texto fora de contexto e eu trago uma interpretação nesse pequeno texto, eu estou correndo um risco muito grande, e na maioria das vezes eu cometo esse erro. Eu corro o risco de estar influenciando esse texto, a explicação desse texto, a avaliação desse texto, e ensinando de maneira incorreta ou de maneira menor do que deveria ser ensinado. Então, quando eu pego o texto dentro do raciocínio, é mais fácil. Fica melhor para ensinar, fica melhor para compreender, e ao mesmo tempo, não tem como eu ficar vagando, devagando, né? E trazendo uma tradução pessoal. Não posso, não tenho esse direito, não tenho. Não, é pecado aquele que ensina. Eu não posso fazer isso. Daí Tiago dizer que seria bom, Tiago capítulo 3, que seria bom que não houvesse tantos mestres. Por quê? Por quê? Por causa da responsabilidade de ensinar. Então, quando eu pego Mateus capítulo 7, eu vejo muita gente falando, eu não posso julgar. Não, não é verdade. Jesus não está falando que não pode julgar. Mas tem muita gente falando. Aliás, anos e anos e décadas de gente falando a respeito disso. Se utilizando de púlpito, se utilizando, para alguns que chamam púlpito de altar, né? Se utilizando do altar, da plataforma, da sua autoridade para ensinar coisas que não são verídicas. Como eu não posso julgar? Se a palavra de Deus é o filtro, é a peneira para se aferir a atitude, tanto minha como do outrem. Então não é verdade. O que eu não posso fazer aí sim, Jesus vai explicando, olha, não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então é aquilo que eu falei ontem. A mesma régua
que eu estou usando para o meu irmão, eu preciso usar para mim. Na maioria das vezes, eu sempre vou ser mais exigente com o meu irmão e vou ser misericordioso comigo. Por quê? Porque eu sei o ambiente, por que eu estou fazendo. E o meu irmão não. O meu irmão eu só pego a sua ação, a sua atitude e já pego e já carimbo o julgamento. Foi exatamente o que Jesus fez em relação àquela mulher que foi pega em adultério, em prostituição, e aqueles homens queriam apedrejar a mulher. Quando Jesus viu aquilo, ele vai até a mulher e fica pensativo. Por que ele vai até a mulher e fica como que entre os homens, as pedras e aquela mulher? Porque estava havendo uma injustiça. Qual a injustiça? Que aquela mulher não havia sido pega em adultério? Possivelmente, com certeza, aquela mulher foi pega em adultério. Não é essa a questão. A questão é que ela estava para ser apedrejada sozinha. E cadê quem adulterou com ela? ou alguém poderia adulterar sozinho? Principalmente em relação à lei, que Jesus ainda estava explicando sobre a intenção. Quer dizer, era assim, era a prática. Aquela mulher foi pega em adultério. Se ela foi pega em adultério, em prostituição, é porque havia o par dela, alguém que estivesse em concordância com aquele pecado, com aquela transgressão, diante da palavra do Senhor, da lei de Moisés. Então, o que fez Jesus? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Obviamente, claro, como a gente aprende nos filmes de crime, nos filmes americanos, né? Os filmes hollywoodianos. A gente aprende o quê? Que o criminoso, ele sempre revisita o ambiente, o lugar do crime. Então, com certeza, o homem que havia cometido o adultério com aquela mulher, ou a promiscuidade, ou a prostituição, com certeza estava naquele lugar onde os homens iam apedrejar aquela mulher adúltera. Com certeza. Então, obviamente, quando Jesus fala, Jesus leva as pessoas a pensar. Ah, é? Quer dizer que vocês querem apedrejar essa mulher porque foi pega em adultério. Mas vocês não querem apedrejar o homem que estava com ela? Opa! 2 pesos e 2 medidas. Então o Senhor fala assim: por que vês tu o argueiro no olho? Argueiro é cisco. Argueiro, na raiz da palavra, significa algo muito pequeno, uma fagulha. Por que vês tu o argueiro no olho, ou a fagulha, ou o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Trave significa um poste, um pedaço de madeira de árvore, geralmente roliço, geralmente é a base, né, de estrutura. Jesus era um construtor, né? Então ele conhecia bem. Então, é a estrutura com que se faz uma sala, um cômodo. Então se usa aquela trave. Então, o que Jesus está falando, olha, você está olhando o cisco no olho do outro, mas você não olha a trave no teu olho. Depois ele diz assim: ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Está vendo? Jesus não está falando em nenhum momento não julgar. O que Jesus está falando é que para que nós nos utilizemos de medidas equilibradas. E que a medida equilibrada ela só pode ser constatada quando eu me enxergo primeiro. Como Isaías fez. Sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Foi quando Neemias, Jeremias, Daniel e outros oraram pela nação a partir dos seus pecados, pedindo perdão das suas transgressões, né? E olha que ainda, por exemplo,
Desculpe. E olha que ainda, por exemplo, Daniel, não se percebe, durante todo o livro de Daniel, alguma pisada de bola. Olha que Daniel era o cara. Mesmo assim, ele pede perdão da sua casa, da sua família, dos seus pais e perdão pelos seus atos pessoais. E depois ele clama pela nação e pede perdão pela nação de Israel. Então, Jesus destacando que, para que eu possa aferir, primeiro, eu tenho que me enxergar. Segundo, através de qual lente? Tem que ser a lente do Senhor, não a minha verdade. É aquilo que eu falei para você de julgamento de farol. Eu sempre falo do julgamento de farol porque eu vejo um monte de gente que conhece a Bíblia, gente que é serva de Deus e que peca. Quando vai lá no farol e fica falando do cara lá em 3 segundos, ou fala da mãe, ou fala daquela pessoa lá, que aparenta ter mais de 18 anos e tem as crianças pedindo esmola no farol. E aí a pessoa, em 3 segundos, ela julga, ela sentencia e estabelece o seu juízo. Coisas que são vedadas ao homem. Eu não posso julgar o sentimento da pessoa, não, eu não tenho essa capacidade. Não é que eu não possa, é porque não me cabe, não me cabe essa capacidade. Essa capacidade de juiz pertence ao Senhor. O que eu posso fazer é julgar as atitudes. Por quê? Porque ele fala lá em Mateus, capítulo 7, versículo 16 em diante, que a gente examina a árvore pelos frutos. Claro, se eu estiver ali, se eu passar todos os dias, parar um dia para conversar com aquela pessoa, ver quais são os seus problemas, as suas dificuldades e por que ela está naquele farol, aí é diferente. Mas em 3 segundos eu estou pecando contra Deus, contra mim e contra aqueles que estão ali. E contra principalmente aquelas crianças. Que na verdade a criança nem juízo tem, juízo de valor para aferir se está sendo usado ou não. Mas eu já, por quê? Porque eu me sinto soberbo. Porque eu acho que o dinheiro que eu tenho, o salário que eu ganho, é porque eu conquistei. Está havendo um monte de pecado, um monte de crime espiritual aí. E não, quem me deu a vida, quem está me dando essa condição que eu estou aqui hoje é Deus, não sou eu. Eu não tenho esse vigor, eu não tenho essa capacidade. Eu falo sempre para você, eu estou falando com você aqui agora e daqui a pouco eu posso bater com as 10. Não dá tempo nem de falar tchau, porque eu não tenho controle. Nem sobre a minha vida, quem dirá sobre aquilo que me rodeia. Agora, quando eu faço uma aferição mediante a palavra de Deus, então eu faço com responsabilidade, com maturidade, com conhecimento e principalmente com avaliação de quem eu sou, como eu estou, de quem eu deveria ser e como eu deveria estar. Aí sim, a partir desse princípio espiritual, aí eu posso andar e caminhar. Claro, aí lógico, parei lá um dia, conversei com as pessoas, conversei com aquelas crianças, fui aonde essa pessoa mora. É lógico, porque aí, né, ninguém está falando para não fazer, ou passar por cima disso, ou falar paz e amor para todo mundo. Não, não é isso. Mas é o que eu tenho que ter responsabilidade. Eu sou um representante do reino dos céus. Eu sou um embaixador dos céus, como diz a palavra. Eu sou um ministro do Senhor. Então eu preciso trabalhar isso de maneira muito consequente, muito equilibrada, para não infringir em alguma falha em alguma situação só pela minha soberba. Que isso? Eu não sou nada. O salário que eu recebo, tudo que eu tenho, veio do Senhor para eu partilhar, para eu compartilhar,
né? Que é aquilo que o rico precisa entender e nunca entende, na maioria das vezes não entende. Por isso que a Bíblia, o Senhor, se coloca tão resistente, com tanto conflito em relação aos ricos e à riqueza. Por quê? Porque o rico acha que ele tem porque ele acordou 5 horas da manhã, porque quando chegou em São Paulo, ele foi dormir num banco de praça e comeu pão com mortadela. Ora, eu perguntaria para você, quem não faz isso de todos os brasileiros? Quer dizer que ele é inteligente e o resto é tudo burro? Não. É porque existe um dom. E esse dom é para ser partilhado. Não é para ficar num pedestal, num trono, né? Numa plataforma. Eu sou eu. Agora eu vou escrever o livro dos 12 segredos da minha riqueza, os 12 segredos do meu primeiro milhão, e vou ganhar dinheiro ainda em cima dos trouxas. Não. Essa é a pessoa. Esse rico vai ter que ver com Deus como todos nós que temos dons e não exercitamos, desenvolvemos e não distribuímos esse dom em relação àqueles que estão ao nosso redor. Então, tudo que Jesus escreve, fala e prega, e ministra, ensina, tem consequências. Vem numa linha de raciocínio. Eu não posso pegar um texto, um pedacinho, um versículo, e achar que eu já posso pregar a respeito, posso ensinar, posso arbitrar, posso averiguar, posso examinar. Não é verdade. Isso não vem da parte de Deus. Voltando aqui. Depois diz assim, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E é o que faz a palavra do Senhor. Eu não tenho mais tempo, mas eu iria ler em Atos capítulo... Eu vou ler, vai. Atos capítulo 4. Amanhã eu termino de falar nesse assunto. Atos 4. Na verdade eu nem anotei aqui, mas em Atos 4 diz assim, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, quer dizer, Barnabé era um apelido, né? Sempre na figura oriental, o nome representa o estado de espírito, aquilo que a pessoa está vivendo nesse momento. Então, Barnabé, né? Barnabé que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, quer dizer, ele não era judeu. Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eu não quero falar de Barnabé, porque depois a gente vai entrar, vai ler o livro de Atos, com certeza vai ter muito para falar sobre ele. Mas Barnabé era um filho da exortação. O que era ser um filho da exortação? Ser um conselheiro. A Bíblia mostra que ele era filho de um profeta. Ou seja, ele tinha divisas, uma constituição dobrada do profeta. Não do profeta tão somente porque vai profetizar, mas na autoridade, na constituição, na profundidade dos seus valores em relação às coisas de Deus, aos negócios de Deus, ao reino dos céus. E Barnabé, durante todo o tempo do seu ministério, ele demonstrou. E uma das vezes foi quando Saulo, né, Paulo, o evangelista, o missionário, o apóstolo Paulo, criou um certo conflito com Marco, né, com Marcos, que mais tarde Marcos vai ser muito amigo de Paulo. Mas no começo ele criou um conflito. Por quê? Porque Marcos era muito mais jovem, mas era uma pessoa impetuosa. Enquanto Paulo era mais sábio, mais conhecedor, mas Paulo se percebe na Bíblia que Paulo era uma pessoa difícil de conviver no dia a dia. Paulo não era uma pessoa fácil, né? Ele mostra uma certa complexidade na sua personalidade. Basta pedir para um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta ler nas entrelinhas de todas as cartas paulinas que se percebe isso. Então Paulo, ele cria um conflito com Marcos, Marcos alimenta esse conflito, e aí Paulo fala, com você eu não viajo mais. E Barnabé vem e interfere. Opa, espera um pouquinho. Como não viaja? Com ele eu não viajo mais. E Paulo foi para um lado. Aí Barnabé falou, então eu vou com Marcos. Por quê? Porque era conselheiro. Porque era um julgador
vamos dizer assim, conforme a palavra de Deus, era um exortador, mas ele sabia dos valores de Marcos e sabia que Marcos precisava dos seus cuidados. Então não é que Barnabé optou por defender os argumentos de Marcos, mas entre Marcos, mais novo, e Paulo, mais antigo, pertencente ao Sinédrio, pertencente à casta, né, dos fariseus, dos escribas, dos conhecedores profundos da lei de Moisés, então Barnabé faz o quê? Vai junto com Marcos. Claro que mais tarde, Marcos vira um grande amigo de Paulo nas viagens, a tal ponto que Paulo escreve para que Marcos fosse vê-lo. Olha a saudade de Paulo, e Paulo estava em prisão. Então, é esse instrumento de ponderação, de alguém que é um grande conhecedor da palavra e da conexão e da intimidade da relação com Deus. Aí sim, ele pode servir de alguém que exorte, mas exorte com um projeto, com um objetivo. Qual é? De edificar ao outro. Não para destruir, não de falar mal, não de falar com gritaria, mas de falar para que o outro seja arguido, exortado, ensinado, amadurecido através da sua vida. Então, é isso que Jesus está falando. Puxa vida, a palavra de Deus é maravilhosa, é tanta coisa para falar, escrevi tanto, não deu tempo, mas amanhã a gente fala mais. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus e que nós sejamos esse instrumento ponderador, exortador, mas ponderador. Alguém que não pelo conhecimento, mas pelo amor, possa em sabedoria, em equilíbrio, ensinar. Porque a gente que é pai sabe disso, dependendo de como a gente fala, dependendo do volume de voz, dependendo das palavras, na maioria das vezes a gente está falando correto. Mas o nosso filho recebe completamente diferente. Por quê? Porque a maneira com que eu estou falando, não é o que eu estou falando, é como eu estou falando. E é isso que Jesus está falando aqui. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te engrandeço pela tua palavra, pelo teu poder, pelos irmãos em Cristo aqui, Amanda, minha tia Rosália, minha tia Alzira, Bispo Antônio, Magda, Sueli Felintro, Elomar, sua casa, sua família, Wesley, sua família, seus filhos. Olha, a graça, a plenitude do Senhor sobre cada um. Dona Nadir, seu Toninho, meu pai, minha mãe, seu João, Dona Dária, todos que estão conosco, a tua graça, a tua glória se derramando, suas famílias, o Du Cavalcante também, Deus abençoe, suas famílias, seus queridos, a Amanda, seus filhos, tua graça, tua glória, ó Deus, derramem-se sobre cada um, curando, visitando, restaurando, renovando. Visita o nosso corpo, visita os nossos tratamentos, a Kátia, ó Deus, as dores, que a tua graça, a tua glória se derrame sobre cada um de nós, trazendo vitalidade, saúde, vigor. Bispo Antônio, suas taxas, seu tratamento, seus músculos, seu ciático, sua coluna, derrama-te, ó Deus, trazendo cura, alívio, saúde, ressurreição, artérias, veias, coração, olhos, ouvidos, derrama-te com a tua saúde, cura, visita, restaura, renova, ressuscita, protege, ó Deus, preserva. E nós daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Te clamamos pelo nosso país. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa transgressão, a nossa iniquidade, tanto pessoalmente como família, mas também como nação, como sociedade brasileira. Deus de misericórdia, tem misericórdia da nossa terra, toca, visita, interfere com a tua vida, com o teu poder de saúde, sara a nossa terra. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo
e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, se derrame poderosamente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Que o Senhor te dê uma quarta-feira maravilhosa e lembre-se, amanhã, 10 horas da manhã, estarei aqui de volta. Deus abençoe, um beijo para você, fique na paz. Tchau, tchau. Beijo.